Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje a gente vai contar a história do hebraico moderno e o renascimento dessa língua que não foi falada em Israel por 1800 anos. E a história de um homem chamado Eliezer Ben Yehuda, que é o responsável por tudo isso. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Vamos começar falando do hebraico nos tempos bíblicos. Há 2000 anos atrás, a maior parte dos judeus viviam aqui em Israel e eles falavam o hebraico que a gente chama hoje em dia de hebraico bíblico. Quer dizer, eles falavam hebraico, mas também eles falavam aramaico. Mas tudo vai mudar quando os romanos vão destruir Israel. Eles começam a destruir Israel no ano de 66 depois de Cristo e eles terminam de expulsar a maior parte dos judeus no ano de 136. E por isso, o centro do mundo judaico era em Israel e agora os judeus vão se espalhar pelo mundo. O hebraico, que era o idioma falado aqui, vai se transformar num idioma de reza. Os judeus do mundo todo, até os dias de hoje, rezam em hebraico. Mas o idioma do dia a dia vai passar a ser o idioma local. Então, por exemplo, boa parte dos judeus que viviam no norte da África falavam árabe. Então, no dia a dia, eles falavam árabe e o hebraico era mantido dentro das sinagogas e dentro dos locais de estudo judaico. A mesma coisa, por exemplo, com a minha família. A minha família passou séculos e séculos na Polônia e, por isso, o hebraico era o idioma de reza, mas no dia a dia eles falavam o Yiddish, que é um dialeto judaico. Ele é um dialeto baseado no alemão medieval, com também influências hebraicas. E assim vai ser os judeus espalhados pelo mundo e cada um vai falar um idioma diferente. E agora chegamos no ano de 1858, quando nasce Eliezer Ben Yehuda. Ele nasce no que então era o Império Russo. E ele, como um judeu russo da época, falava o Yiddish e orava em hebraico. E ele começa a ter uma educação judaica muito grande e aí ele conhece o movimento sionista, que estava justamente ganhando força nessa época. O que é o sionismo? O sionismo é um movimento judaico que acredita no direito de autodeterminação, quer dizer, o direito de uma independência judaica na terra de Israel, quer dizer, na terra ancestral do povo judeu. A ideia é que os judeus espalhados no mundo, muitos deles sofriam antissemitismo, que eles poderiam voltar para sua terra ancestral e mais uma vez viver de maneira livre. Eliezer Ben Yehuda conhece o movimento sionista e também começa a apoiar o movimento. E justamente nessa época começa uma série de dúvidas. Como se vai voltar para a terra de Israel, mas também que quando se vai voltar à terra de Israel, que idioma se vai falar? Se os judeus do mundo, cada um fala um idioma diferente. O Eliezer cresceu falando Yiddish, enquanto isso um judeu, por exemplo, que cresceu no Marrocos, ou a maior parte dos judeus sefaraditas, melhor dizendo, eles falavam o ladino, que era um dialeto baseado no espanhol medieval. Como se poderia criar um país e unificar um povo se cada um falava um idioma diferente? Se um falava o Yiddish, o outro falava ladino, o outro falava árabe, e cada um com seu idioma, como isso iria funcionar? E aí se começa com a ideia que se teria que criar um idioma para unificar todo o povo de Israel. E começam discussões de que idioma seria esse. Talvez vocês vão se surpreender, mas um dos idiomas que boa parte dos judeus daquela época acreditavam que deveria ser o idioma da terra de Israel era o alemão. O alemão naquela época era um idioma internacional. Boa parte dos judeus falavam Yiddish, que é parecido ao alemão, e Eliezer Ben Yehuda diz, de jeito nenhum, a gente tem que voltar às nossas raízes. Qual o nosso idioma? Que idioma a gente falava 2000 anos atrás? O hebraico. E aí, ele tem esse sonho, e as pessoas diziam, isso não vai acontecer. Mas Eliezer Ben Yehuda, ele tem certeza que ele está no caminho certo
quando em 1877, um judeu que já vivia na terra de Israel vai até o Império Russo e eles se encontram. E esse judeu falava hebraico fluentemente, como eu e a maior parte dos israelenses a gente fala hoje em dia. E Eliezer Ben Yehuda vê esse homem, ele conversa com ele em hebraico, ele diz, a gente tem que pegar esse idioma e agora modernizar ele, transformar ele num idioma viável para o século XIX e para os séculos também futuros. E aí Eliezer Ben Yehuda pega todas as suas coisas, pega toda a sua família e migra para a terra de Israel. Em 1881, ele chega aqui na terra de Israel e decide começar o seu grande projeto. Agora, como pegar um idioma que não é falado no dia a dia há 1800 anos e voltar a usar ele? Tem alguns grandes problemas. Primeiro, tem que se organizar toda a gramática, que não estava organizada. Mas tem um segundo problema que eu acho maior ainda, que faltavam palavras. Eliezer Ben Yehuda vai fazer o primeiro dicionário hebraico. Hebraico quer dizer, ele literalmente vai criar um dicionário. E qual vai ser a primeira palavra que ele vai criar? Essa aqui, a palavra milon, que é a própria palavra dicionário. Nem a palavra dicionário existe. Dicionário, por exemplo, também faltava guarda-chuvas, sorvete, tinha um monte de palavras que faltavam e ele vai se basear também nas escrituras bíblicas e também em outros idiomas semitas, em outros idiomas da época, tanto que ainda se falavam como o árabe, também como idiomas antigos, e ele vai agora começar a estruturar a gramática e também o primeiro dicionário hebraico. Um exemplo de como ele criava palavras, faltava a palavra trem em hebraico, já que naquela época estava justamente se construindo o primeiro trem aqui da terra de Israel. Então ele começa a buscar nas fontes bíblicas. A palavra em hebraico gamal quer dizer camelo. Isto coloca vários camelos um atrás do outro, tu forma a palavra gamelet. Então tu coloca o et no final, a letra taf. E a mesma coisa com burros. Um burro é hamor, vários burros um atrás do outro é hameret. E ele faz a mesma coisa. Rechev é veículo, vários veículos um atrás do outro é rakevet. E a palavra rakevet se usa como trem até os dias de hoje. O desafio de Eliezer Ben Yehuda era gigantesco. Literalmente pegar um idioma que ele é considerado um idioma sacro, idioma somente de rezas, e transformar ele no idioma possível de ser usado no dia a dia, de criar palavras, dicionário, gramática, mas também tem que lembrar que ele tinha muita oposição. Oposição também por parte de grupos judaicos. Alguns grupos judaicos ortodoxos eram contra transformar o hebraico no idioma moderno, já que eles diziam, o hebraico é o nosso idioma de reza e a gente não quer viver em hebraico, a gente quer só rezar em hebraico. Então, primeiro teve a oposição desses grupos judaicos ortodoxos e também oposição de algumas pessoas que falavam, olha, é linda a tua ideia, mas ela jamais vai acontecer, é impossível. O próprio líder do movimento sionista, Theodor Herzl, ele diz, olha, quem dera a gente conseguir reviver o hebraico, mas é impossível. Talvez seja melhor introduzir o alemão na terra de Israel. Lembra, pessoal, nessa época era antes da Segunda Guerra Mundial, então o alemão não tinha uma conotação negativa ainda para o povo de Israel. E, para piorar a situação ainda mais, quem era contra o projeto de Eliezer Ben Yehuda era o Império Turco-Otomano. Então, eles governavam a terra de Israel e eles eram contra, mas completamente contra, o movimento sionista. Qualquer coisa sionista era banida, e isso inclui o idioma que ele queria introduzir para o movimento sionista, e por isso ele vai chegar a ser preso pelos turco-otomanos. Mas nada vai conseguir impedir Eliezer Ben Yehuda de seguir com o projeto dele. Ele vai ser depois liberado da prisão e ele vai criar a Academia de Letras Hebraica, que existe até os dias de hoje.
E depois que o Império Turco-Otomano já não governa mais Israel, quem governa são os britânicos chegam e declaram o hebraico idioma oficial da terra de Israel. Imaginem a alegria de Eliezer Ben Yehuda quando ele vê o trabalho da vida dele reconhecido, um pouquinho antes dele falecer. Ele vai falecer no ano de 1922. O hebraico, então, realmente começa a ser introduzido em Israel, escolas começam a ensinar hebraico, a sociedade começa devagarinho a introduzir o hebraico, além dos outros idiomas que eram falados aqui. Infelizmente, ele não vai viver para ver o ano de 1948, quando realmente Israel declara a sua independência. Desde o início, desde o primeiro dia do Estado de Israel, o hebraico vai ser o idioma oficial. A declaração de independência de Israel vai ser assinada em hebraico. Eu sei que hoje isso talvez pareça uma coisa óbvia, mas anos antes, Eliezer Ben Yehuda foi preso por tentar ensinar hebraico. Muita gente chamou ele de louco e iludido, e alguns anos depois da sua morte, o Estado inteiro adota o hebraico. Hoje em dia, a gente tem 2 idiomas oficiais em Israel, o hebraico e o árabe, mas o hebraico é o idioma mais falado e falado pela grande maioria da população de Israel. E como também uma israelense, eu sou binacional, quer dizer, eu tenho nacionalidade israelense e brasileira, mas pelo meu lado israelense também eu falo hebraico, e isso é graças ao Eliezer Ben Yehuda, e talvez um pouco da loucura dele e do sonho dele de pegar um idioma que era considerado um idioma dormente e transformar ele num idioma moderno. E por isso, o dia de hoje eu queria fazer essa homenagem a ele e esse grande sonhador e visionário, e nos lembrar que sonhos também podem se tornar realidade, apesar de quão loucos eles possam parecer às vezes. Um bom dia a todo mundo! Muitos beijos e a gente se vê na próxima!